Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão conosco neste momento, participando do estudo da Escola Bíblica Dominical que nós estaremos ministrando nesse momento. O nosso estudo está baseado em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir, e nós vamos juntos estar meditando na palavra do Senhor. O estudo de hoje está lá na revista Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. O autor da lição é educadora Nelly Soares Ferreira. E o tema da nossa lição de hoje, lição número 10, Isaías, quando na adversidade é incredulidade. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, nós primeiro precisamos entender e conhecer um pouquinho de quem é Isaías. Isaías, ele era um escriba no período do reinado do rei Uzias, e ele tem o seu chamado para como profeta logo após a morte do rei Uzias, quando todos nós conhecemos o chamado de Isaías, quando ele entra no templo e ele tem aquele encontro maravilhoso com Deus. E ali ele se apresenta dizendo para Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele começa o seu ministério profético já no reinado de Jotão, que era o filho do rei Uzias, que substituiu o rei Uzias, foi Jotão. Depois ele também foi profeta no reinado do rei Acais, no reinado do rei Ezequias e encerrando, na verdade, no reino de Manassés, foi no período em que ele foi morto. Na verdade, quando Manassés reinava, em um dos momentos em que ele se esconde do rei por conta das suas palavras proféticas, ele se esconde dentro de um tronco de árvore, mas ele é encontrado ali e o rei manda que cerre o tronco no meio, e ele foi cerrado no meio, e quem mandou cerrar esse tronco foi o rei Manassés, e ali então o profeta morre. Ele foi casado, teve 3 filhos, e a sua mulher também era conhecida como profetisa, e nós acreditamos que era porque ele era profeta e ela também foi conhecida. Ele atuou no período de 739 até no período 680 a.C., então, no auge do Império Assírio, Então, ele teve o seu chamado profético e ministrou ali a povos do Oriente Médio, no sul, Então, ele teve um ministério muito intenso. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, É interessante que os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, eles são relacionados a Jerusalém e ao entorno de Jerusalém. E os 27 são fora dos arredores de Jerusalém. É interessante a gente observar isso, que a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, o Antigo Testamento tem 39 livros, e
a primeira parte do livro de Isaías, como eu já disse, tem 39 capítulos e 27 capítulos que é fora, que aí são os 27, né? Nós podemos observar isso, um fato muito interessante a gente observar isso. Mas, vamos lá. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos, vêm por causa de injustiça de líderes, de governantes, podem também nos acontecer por ação de Satanás, com permissão de Deus, é claro. O próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização de seus santos propósitos. Ele, na verdade, é o olheiro, né? E se ele colocar um fardo, ele certamente fortalecerá as costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, o ouro do Senhor somos nós, né? Ele, como refinador, não fica longe da boca da fornalha. Todavia, as adversidades também podem nos acontecer por causa da incredulidade. E a gente pode observar, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo um período de incredulidade, um período de muitas adversidades, muita luta, e a gente vai observar exatamente isso. Todas essas coisas que o autor coloca nessa introdução aqui, nós podemos observar que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos de nós estamos passando por provações, estamos passando por momentos difíceis, né? São circunstâncias, umas têm o propósito de Deus, outras são por causa da incredulidade das pessoas, outras são por causa das injustiças dos governantes, dos líderes. Então, tudo isso que a autora coloca aqui na introdução, a gente pode observar que está acontecendo nos dias de hoje, e nós estamos passando por um momento de grande adversidade, e a incredulidade ainda continua sendo grande nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, né? No primeiro tópico da nossa lição diz assim: em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Veja bem, meus queridos, nós pregamos a palavra, anunciamos. Há quantos anos nós estamos pregando, anunciando Jesus Cristo como Salvador, né? O ministério que nós estamos exercendo nos dias de hoje é muito parecido com o ministério de Isaías, porque a grande pergunta que Isaías faz no versículo 1 do capítulo 3, quem deu crédito à nossa pregação? Nós vamos observar aqui em Isaías, meus queridos irmãos, que esse capítulo de Isaías, o capítulo 53, ele realmente é muito profundo. E aí a gente vai observar que Isaías faz essa pergunta e ele está pregando a um povo que é imediatista, é um povo que quer viver na prosperidade, é um povo que quer as coisas para os dias de hoje. Isaías aqui está falando de Jesus, que Jesus viria. Ele está falando provavelmente 730 anos antes da profecia da vinda de Jesus acontecer. Mas as pessoas não querem esperar, as pessoas não têm paciência. E que tipo de Messias o povo de Israel queria? O povo de Israel não estava querendo aceitar a mensagem do profeta Isaías, porque a mensagem do profeta Isaías não era uma mensagem que agradava o coração do povo, porque no versículo 2, nós vamos ler aqui uma parte do versículo, diz assim: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Essa era a mensagem
né? Ele está dizendo, olha, o Salvador, o Messias, que vai salvar Israel e que vai governar o povo, né? Que vai implantar o seu reino, é um Messias em que não tem beleza, não tem aparência humana, física, né? A beleza que os olhos do homem quer ver. E no versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Quem quer um líder com essas características? Certamente era muito difícil o povo acreditar na mensagem de Isaías. No versículo 5 diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, ele está falando aqui de um libertador, de um Messias sofredor. E, na verdade, as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. Como nos dias de hoje, as pessoas não querem ouvir a mensagem de que Jesus vai voltar e que nós temos que esperar e perseverar. Não, as pessoas querem para hoje, as pessoas querem para agora. Veja bem o que diz a autora da nossa lição. Este oráculo, o qual Isaías está a proclamar, é tão maravilhoso que ele começa exclamando, quem crê nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vimos? Verdadeira resposta para esta primeira pergunta é ninguém. A segunda pergunta se propõe a explicar por que é assim. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é, apenas pela observação humana. O profeta pergunta, a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço é uma metáfora que significa o seu poder onipotente. A pergunta é, quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria dessa forma? Certamente não era uma mensagem que as pessoas queriam ouvir. Isaías, ele profetizou, ele anunciou, né, a mensagem cristocêntrica, a mensagem voltada para Cristo. Essa é a mensagem que nós precisamos proclamar nos dias de hoje. É a mensagem que talvez as pessoas não querem ouvir, mas precisam ouvir. Nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. As pessoas estão querendo que a pandemia se encerre, que a pandemia possa passar, mas quem nos garante que nós vamos passar por essa pandemia e ela vai acabar? Meus queridos amigos, meus irmãos, o mundo nunca mais será o mesmo. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar preparados para isso. O que foi revelado era verdadeiro, né? Mas as pessoas achavam uma mensagem incrível, porque Isaías estava falando de um Cristo que era sofredor. Segundo tópico da nossa lição diz assim, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem nós amamos. Então, se você ler o capítulo 53 de Isaías, que esse é um capítulo que nós poderíamos dizer que aqui está uma Bíblia resumida, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está falando de Jesus, e não existe nenhum capítulo da Bíblia que fale com tanta propriedade de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, do que
o capítulo 53 de Isaías, né? Então, no versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ou seja, Jesus Cristo morreu por nós para expiar o nosso pecado, para remover, para retirar o pecado. Mas é preciso crer, é preciso ter fé que realmente Jesus, ele retira a culpabilidade do pecado de sobre cada um de nós. E diz assim: virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Então, a mão do Senhor quer estar sobre a sua vida, a mão do Senhor quer estar sobre as nossas vidas, mas é preciso ter fé. Em Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento, como elemento essencial à sua vida espiritual. No Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Em Tiago 2,19, está ilustrado uma mera concordância intelectual e uma verdade, quando diz que até os demônios acreditam que há um Deus. Eles acreditam, esse acredita deles aqui, dos demônios, não é de crer em Jesus como Salvador. Certamente, eles não são salvos por este tipo de crença. Fé salvífica genuína é a união íntima com Cristo. É uma combinação de esperança em Cristo e entre Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo como única base para perdão de pecados e entrada no céu. Contudo, fé redimitiva é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue a Cristo e obedece aos seus mandamentos. Então, nós, quando cremos em Jesus, nós não é o crer de acreditar que Deus existe, que Jesus existe. Não, é o crer de aceitá-lo como Salvador e de se submeter a Ele. Ou seja, eu aceito a Jesus e Ele agora passa a ser Senhor da minha vida. Eu então vou agir, viver, fazer, falar de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, nós precisamos, né, de aceitar a Jesus, de crer em Jesus nesse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, né? Porque perseverando na fé, nós precisamos perseverar nessa fé que realmente, como diz aqui no tópico 3, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer a Jesus. Então as pessoas vão conhecer a Jesus através da sua vida, através da minha vida, quando nós realmente vivemos essa fé autêntica, essa fé genuína em um Cristo que veio a este mundo não para ser exaltado entre os homens, não para ser aplaudido pelos homens, o Cristo que veio não para sentar em um trono feito por mãos de homens, mas o Cristo que veio a esse mundo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos conceder vida eterna e salvação. Esse é o verdadeiro sentido de crer em Jesus. Ele foi, aqui em Isaías, ainda em Isaías 53, verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca.
como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então, Jesus Cristo veio para cumprir essa missão, para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar a certeza de uma vida eterna com Deus. Ainda, a autora da lição diz o seguinte: a fé deve e precisa crescer a cada dia, a semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. Ela aumenta pela oração, ela é fortalecida pelo estudo da palavra, ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus. Vivemos pela fé e a fé vive pela tradição. Billy Graham disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a designa. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Isso realmente é fé. Crer, obedecer, andar lado a lado com o Senhor Jesus. Nesse prisma, então, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos transforma de dentro para fora. Porque se Cristo não entrar, não haverá mudança. E às vezes a gente percebe alguns cristãos agindo de determinadas maneiras que parece que Cristo não está ali dentro. A pessoa, ela se convenceu de estar em uma igreja, de congregar em uma igreja, de fazer parte de uma comunidade de fé, por alguns motivos. E, aliás, muitas pessoas estão indo às igrejas não porque creem em Jesus como Salvador, mas porque querem os milagres que Jesus Cristo pode operar. E aí é onde a gente vai observar que existem conflitos, porque muitas pessoas estão no seio da igreja não pelo fato de terem crido em Jesus como o único e suficiente Salvador, mas pelas necessidades materiais que existem. E aí então vão ser pessoas que vão produzir conflitos, né? Porque a mudança não aconteceu no interior daquela alma, daquela vida. Jesus Cristo precisa entrar em nós e promover as mudanças reais, as mudanças verdadeiras. A igreja está enfrentando um tempo de grande adversidade por causa da incredulidade de muitas pessoas. Nós precisamos exercitar a fé, crer que Jesus Cristo realmente está presente e pode e vai fazer. Tudo isso que está acontecendo nos dias atuais, no mundo em que nós estamos vivendo, meus queridos e amados irmãos, é cumprimento da profecia. E é cumprimento da profecia e Jesus Cristo está voltando. Precisamos acreditar, precisamos manter a nossa fé, precisamos estar focados, né, no compromisso que temos de manter a nossa fé no Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado para nos socorrer. Então, se você estiver enfrentando adversidade, porque eu sei que muitas pessoas estão enfrentando lutas, adversidade, saiba que o Senhor é contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar vitória. Que assim como Ele foi com Isaías, naquele tempo, o profeta Isaías, Ele é conosco, mesmo que as pessoas não creiam na palavra do Senhor, mas nós cremos, porque Jesus Cristo já tem transformado a nossa vida. Por isso precisamos manter a nossa fé e estar focados na presença do Senhor. Então, precisamos de ter cuidado nesses tempos em que nós estamos vivendo, para que não haja o enfraquecimento da nossa fé, porque muitas pessoas não estão suportando a agonia desse tempo e estão se enfraquecendo na fé. Mas
Você precisa ter a certeza, creia que o Senhor é contigo e Ele há de te dar vitória em nome de Jesus nesse tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero finalizar aqui citando algumas coisas para você pensar, né? Paulo, ele exorta os crentes a examinar a sua fé, lá em 2 Coríntios 13, 5. Então, nós precisamos examinar, né, a nossa fé, a salvação que temos, porque confiar em Cristo, nós precisamos aprender a confiar em Cristo, como diz lá Hebreus 3:6. Precisamos também aprender a obedecer a Deus, como está lá em Mateus 7:21. Precisamos também do crescimento na santidade, como está lá em Hebreus 12:14 e 1 João 3:3. Precisamos produzir o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22, 23. Precisamos também de nutrir o amor entre os irmãos, como está lá em João 3:14. Também precisamos manter uma influência positiva sobre as pessoas, como está lá em Mateus 5:16. E também precisamos de nos apegar aos ensinamentos dos apóstolos, como está lá em 1 João 4:2, e também precisamos do testemunho do Espírito Santo dentro de cada um de nós, como está lá em Romanos 8, 15 e 16. São versículos, são tópicos para que você possa pensar, e é dessa forma que nós temos que viver, agir e estar enfrentando as adversidades no mundo em que nós estamos vivendo. Fique com essa palavra, continue lendo a Bíblia, continue meditando, continue orando, e eu quero convidar você, chegue mais perto, você que está participando desse estudo bíblico, meu querido amigo, meu irmão, permaneça firme nesse tempo de adversidade. Não desista, não desanime da sua fé, e certamente o Senhor vai te sustentar e vai te dar a vitória nesse mundo. Não seja incrédulo, mas crente na presença do Senhor. Como diz a própria palavra do Senhor, né? Jesus Cristo dizendo: se tu creres, verás a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique com essa palavra, oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por esse estudo neste dia, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração e que a mensagem do profeta Isaías, do capítulo 53, possa entrar em cada coração, promover mudança. Aqueles que já aceitaram a Jesus, que permaneçam firmes na presença do Senhor até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que possam entregar as suas vidas, crendo em Jesus como o único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus.